passagem. E essa semana nós tivemos várias notícias ruins, não é mesmo? Nós tivemos notícias de catástrofes naturais, notícias de guerras, e eu fiquei pensando como tudo isso nos causa tristeza, nos causa ansiedade, nos causa preocupação sobre o nosso futuro, o que vai ser, o que vai acontecer com as coisas caminhando do jeito que estão. A maldade parece que se multiplica cada dia, as notícias ruins parecem que se multiplicam. E eu me lembrei desse texto, que fala sobre o cuidado de Deus com as nossas vidas, que ainda em meio a notícias ruins, a perspectivas desfavoráveis, nós precisamos nos lembrar que existe um Deus no controle de todas as coisas e que existe um Deus cuidando de nós, cuidando das nossas necessidades, cuidando daquilo que nós precisamos, não importa o momento que nós estejamos vivendo, não importa se são tempos bons, de notícias boas, ou se são tempos ruins, de notícias difíceis, complicadas, que nos causam medo. O Senhor está no controle de nós e nós precisamos nos lembrar disso. Isso precisa aquietar o nosso coração, porque que diz como aves, como lírios do campo, são cuidados pelo Senhor, ainda muito mais o Senhor cuida de nós. Nós precisamos nos aquietar nisso. Nós precisamos confiar nessa palavra. Isso precisa nos trazer esperança. Isso precisa nos trazer paz, conforto. Esperança de que o Senhor voltará, mas esperança também que o Senhor cuida de nós enquanto estamos lá. Nós precisamos tomar cuidado como nos comportamos. Nós não podemos viver de maneira como se nós não conhecêssemos essa palavra. Desesperados, entristecidos, como se não houvesse um Deus cuidando de nós. Nós precisamos cuidar do nosso coração para que as notícias não causem esse efeito em nós. Apesar de tudo, Deus jamais perdeu e jamais perderá o controle das nossas vidas e o cuidado em momentos. E além do mais, irmãos, nós precisamos anunciar essa palavra. É tempos difíceis, tempos de tristeza, tempos de dor, e nós precisamos ser mensageiros dessa palavra. O nosso proceder, o nosso caminhar, o nosso falar precisa anunciar isso. As pessoas precisam ouvir essa palavra, precisam conhecer dessa esperança, precisam conhecer desse Deus que cuida de todas as coisas, que não perde o controle de nada, apesar do custo, apesar dos acontecimentos. Nós precisamos anunciar essa verdade, porque as pessoas precisam disso. É um momento onde as pessoas precisam ouvir essa palavra, e nós somos os mensageiros dela. Então nós precisamos cuidar para que o nosso coração não se confunda e a gente haja como se a gente não conhecesse essa palavra, entristecidos, preocupados, ansiosos, como se Deus não cuidasse de nós. Então nós precisamos cuidar do nosso coração para que ele se lembre disso todos os dias. E além disso, nós precisamos cuidar para que a nossa boca fale dessa palavra, para que a nossa boca fale dessa esperança, para que outras pessoas conheçam essa verdade. O nosso viver precisa ser em prol disso, porque assim como essa palavra é suficiente para nós, foi salvadora para nós, ela também é para aqueles que ainda não a conhecem. E nós precisamos nos portar como mensageiros dela. Que o Senhor trabalhe em nosso coração, que o Senhor nos dê consciência da nossa postura, de como nós precisamos proceder nesse momento. E que o Senhor nos ajude. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, grandioso Pai, nós clamamos pela sua misericórdia, Senhor. Temos vivido tempos difíceis, ó Pai, onde as notícias não são boas. Hoje, a cada dia que passa, Senhor, mais notícias ruins aparecem. Mas nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor cuida de nós, ó Pai. Que o Senhor nos sustenta. Que o Senhor nos dá condição, ó Pai, de estarmos aqui. Se o Senhor nos tem nos mantido aqui, é porque existe propósito e porque essa é a tua vontade, Senhor. Então, nos ajude a descansar o teu coração nas tuas promessas, na tua palavra, Senhor. E nos ajude também, Senhor, a ter entusiasmo para falar delas. Ó Senhor, nos capacite onde estamos, a anunciar a palavra de esperança, a boa nova que um dia recebemos, Senhor. Nos dê condição de fazer isso, nos dê também o coração temente ao Senhor e desejoso de fazer isso todos os dias da nossa vida, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Essa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Com muita alegria que nós estamos reunidos hoje para estudar um pouco mais da palavra do Senhor, aprendermos um pouco mais dele, né, e crescermos mais no conhecimento do Senhor. E nós queremos também aproveitar a oportunidade para fazermos alguns pedidos de oração. Nós temos
pessoas estão ligadas à nossa igreja, estão enlutadas, né, precisando do consolo, do conforto do Senhor, né? A família de São, a família de Carlos e Mirella, né, que estão enlutados. Nós devemos estar orando por eles, né? Pedir também que ore pelos enfermos, né? Nossa irmã Dona Carmélia, nossa irmã Dona Adelaide, que já está em casa também, né? Está recuperando. Quem mais que nós estamos orando? Regina está fazendo tratamento, né? Começou a fazer a quimioterapia. Quem? Dona do Carmo. Isso. Tem mais algum pedido? Eu queria pedir para minha vizinha, a mãe do pastor Nilson, e para o avô da minha sobrinha lá do Catarina. Nossa irmã Dona Lina, saúde dela, né? Sustento. Que bom que você vai estar aqui, viu? Dona Juju. Vamos orar. Tem mais algum pedido? Cheguei. Então vai, Lari. Quero me orar, me tentar dar direção, saúde para mim. Cai? Como diretora, né, da escola são evangélicos, ela e o marido perderam a fé única. Vamos orar, né? Também vamos orar pelo mundo, né, irmãos? Está em guerra, né? Então, vamos orar para Deus abençoar e mudar, né, o coração das pessoas, né? É interessante que a maioria das guerras, elas vêm em nome de Deus, né? Mas muitas vezes não é autorizado por Deus, né? Sempre né, tentando falar sobre que a guerra tem uma legitimidade, né? Usando o nome de Deus para isso, né? Então, as atrocidades estão acontecendo, né? Deus abençoar, né? Tanto lá a guerra da Ucrânia, que não acabou até hoje, né? A Rússia e a Ucrânia, e agora lá, né, na Palestina, né? Vamos estar orando por eles também, para Deus mudar o coração das pessoas, dos dirigentes, né? Então, vamos orar então. Depois da oração, nós vamos separar o estudo da lição, tá? Então vamos lá. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer pelo privilégio, Senhor, que nos dá nessa manhã de estarmos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, para estudar, Senhor, Tua palavra, por Deus ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor, Deus, e na comunhão dos nossos irmãos. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor aplique a Tua palavra ao nosso coração nessa manhã, de maneira que possamos crescer, Senhor, amadurecer, ó Pai, mais no conhecimento do Senhor. Queremos pedir a Tua bênção sobre esses motivos de oração que foram apresentados aqui. Ó Deus, Tua palavra nos diz que o Senhor nos ouve e nos atende, Senhor, quando oramos em nome de Jesus. Então, Pai, é no nome dele, Senhor, que estamos clamando, Senhor, por esses motivos de oração que foram apresentados. Pedimos, Senhor, que visita esses irmãos. Ó Deus, abençoa também os irmãos que durante essa semana completaram anos. Amém. Que o Senhor esteja, Senhor, sobre eles também, dando, Senhor, um ano cheio de bênçãos, ó Deus, da direção do Senhor e da comunhão contigo, Pai. Amém. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos separar então, os jovens poderão sair, as crianças e os adultos que estão aqui. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Apocalipse capítulo 8. Hoje nós veremos o capítulo de número 8. Apocalipse, capítulo de número 8. Apocalipse, capítulo de número 8. Nós leremos de 1 a 13, é todo o capítulo. Tá? Apocalipse, capítulo de número 8. Começando no primeiro versículo. Capítulo de número 8. Amém? Então o texto diz assim: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar,
com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações dos santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, o encheu de fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva, fogo de mistura com sangue, e foram atirados sobre a terra. E foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue. E morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a 1/3 parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a 1/3 parte dos rios, e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a 1/3 parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas que se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas, para que a 1/3 parte delas escurecessem, e na sua 1/3 parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes das vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Amém. Deus abençoe esse que lemos para a nossa edificação. Vamos lá, irmãos, vamos recordar o que nós estamos trabalhando, aqui no texto de Apocalipse. Nós dissemos que o livro de Apocalipse ele é dividido em 7 sessões paralelas, porém progressivas. Isso quer dizer o seguinte, que cada sessão inicia com o nascimento da igreja e encerra com o juízo final. E aí recomeça uma nova sessão da mesma maneira, e aí termina com o juízo final. Mas cada sessão o autor vai acrescentando coisas na visão que vai tendo, e essas coisas vão chegar até o final, culminando no novo céu e nova terra, que aí então é o fim do mundo mesmo, chega no fim do mundo e o novo céu e nova terra. Por que as sessões paralelas, irmãos? Porque elas contêm a história da humanidade, a história do mundo e de Deus governando e dirigindo e julgando o mundo de forma completa. Por isso é o número 7, lembra? Nós falamos que o 7 é a totalidade. Então por isso usou as 7 igrejas, depois usou os 7 selos, agora as 7 trombetas, e depois serão as 7 taças. Então cada parte, cada sessão dessas, então fala da história completa. Porém, à medida em que ele vai contando a história, ele vai acrescentando, Então, por exemplo, a primeira sessão que começou no capítulo 1 foi até o capítulo 3, ele falou dos 7 candeeiros. Então, por isso ele falou de Cristo no meio da igreja, governando a igreja, instruindo a igreja, divertindo a igreja e fazendo promessas à igreja, de uma forma completa. Quando ele passa para a segunda sessão, então ele vê os selos. E aí os selos, os irmãos notaram que do primeiro selo até o 5º selo, todas as aflições mostradas ali, provocadas pela abertura dos selos, estavam direcionadas para a igreja. Então é o sofrimento da igreja e a grande tribulação que a igreja teria que passar. E aí então, esses selos que foram abertos, eles foram então, à medida em que o selo ia sendo aberto, ele falava de uma aflição. Então nós vimos lá os cavalos, Então teve os 4 cavalos, e esses cavalos vieram e trouxeram, e o último deles era o cavalo da morte, E aí então, onde os
os cristãos seriam mortos pela perseguição, pela espada, na grande tribulação, né? Aí então, quando abriu o sexto selo, aí o que aconteceu foi que Deus anunciou o juízo, e aí agora já não era mais sobre a igreja. Então a igreja agora estava poupada, e agora então estava direcionada ao juízo de Deus sobre os homens e o mundo. Então termina o capítulo 6, os irmãos lembram do capítulo 6, né? Termina falando justamente do pavor que os homens estavam sofrendo, não de sofrer o juízo, mas de contemplar a face do juiz, que era o nosso Deus e o Cordeiro e a presença do Cordeiro. E encerra o capítulo 6 assim. No capítulo 7, que nós vimos na última aula, então começa agora a visão, né, no capítulo 7, dos juízos sendo apresentados. E os irmãos viram então que dessa sessão, né, que começou no capítulo 4 e encerrou no capítulo 7, ao encerrar o capítulo 7, os selos que foram, os últimos selos que foi aberto, né, então mostrou a resposta àquela pergunta que havia sido feita. Lembra? Quem poderá suster? Quem poderá manter-se de fé? No capítulo 6, essa foi a última pergunta que eles falaram, né? Porque chegou o grande dia da ira deles, do Cordeiro e do Deus Todo-Poderoso. Então, quem pode suster-se? E aí, então, o capítulo 7 mostra a visão dos santos no céu, glorificados. Quais são eles? Aí mostra os que vieram da grande tribulação, que foram mortos, né, na grande tribulação, mas também João vê todos os salvos diante do trono, e eles sendo consolados, confortados, e Deus fazendo promessas. E encerra o capítulo 7 então com essa visão dos glorificados, dos santos, né, dos salvos na presença do Senhor, e gozando da presença do Senhor, aguardando o cumprimento das promessas que foram feitas, né? Então as promessas terminam lá: não terão fome, não sofrerão dor, né? Enxugará dos seus olhos todas as lágrimas e tal. Aí vem para o capítulo 8, e quando entra no capítulo 8, o último selo é aberto. E agora o último selo, ao ser aberto, começa então o juízo de Deus, e é uma nova sessão. E agora então, nessa nova sessão, a igreja está sendo poupada, e agora o foco agora é sobre os homens ímpios, sobre aqueles que perseguiram a igreja, sobre aqueles que mataram os servos de Deus. E aí então, quando abre o selo, então aparece agora usando 7 anjos para tocarem 7 trombetas. 4 delas nós veremos aqui no capítulo 8, as outras nós veremos no capítulo 9 e seguinte, tá? E aqui então é a terceira sessão que nós estamos estudando. Quando o Cordeiro abre o 7º selo, então a visão que João tem diante do altar, diante do trono de Deus, é de os 7 anjos que estão de pé diante do altar. Se você observar no texto aí até o versículo 5, a figura que é demonstrada ali é toda uma figura de preparação, né? Então está sendo preparado para o juízo. Até o versículo 5, né? Os irmãos observarem de 1 a 5, então, de 1 a 6, né? De 1 a 6. Então é toda a preparação para aquilo que vai acontecer. Então o que João vê? Primeiro, João vê 7 anjos e vê a eles sendo dados 7 trombetas, e eles estão preparando para tocar essas trombetas. E aí vem um outro anjo, e esse anjo traz na mão um incensário de ouro, e no incensário de ouro foi-lhe dado muito incenso para colocar junto com as orações dos santos. Então veja, irmão, o altar do incenso é ao lado do trono, porque as orações dos santos, elas estão diante do trono de Deus. E aqui agora vai dizer o seguinte, que esses anjos estão preparados para tocar. Por isso que João vê um grande silêncio no céu. Tinha um colega que fez uma piada dizendo que no céu não vai ter mulher, porque o silêncio aí foi de cerca de meia hora. Então, como é que a mulher vai ficar meia hora sem falar, né?
Com certeza. É piada, né? Começando. Piada sem graça, desnecessária. Sei não. Desnecessária. Bem calado. Aí, notem que, veja, se vocês olharem para o capítulo 7, vocês verão que há um grande louvor no céu. Um grande louvor no céu. Os anjos, os seres viventes, os salvos, todos diante do trono, em pé, louvando o Cordeiro. Então havia um louvor imenso no céu. De repente, irmãos, faz-se um silêncio total no céu. Qual a razão do silêncio no céu? Então, talvez nós podemos pensar em várias coisas, mas eu queria pensar em 3 delas. O primeiro é o seguinte, que para que Deus ouça as orações, houve-se um silêncio no céu. Para que as orações dos santos sejam ouvidas. Irmãos, o juízo de Deus sobre o Egito foi por causa das orações dos israelitas. Lembra? Quando Deus chamou Moisés e disse: desce, porque o clamor do meu povo chegou até mim. Né? Agora, irmãos, a cena é semelhante. É o clamor da igreja que resulta no juízo de Deus. Porque nós pensamos muitas vezes, irmãos, que o juízo de Deus é a punição pelos pecados dos homens. Não, irmãos, a punição dos pecados dos homens será no lago que arde fogo e enxofre. O juízo de Deus é a resposta de Deus às orações dos santos. O sofrimento da igreja pelos ímpios. Tudo que a igreja sofreu durante todos os séculos, agora o juízo de Deus é a resposta de Deus para a maldade dos homens contra a igreja do Senhor Jesus. Por isso, irmãos, que quem persegue a igreja não persegue a igreja, persegue Deus. Quando Jesus falou para Paulo na estrada, Saulo, né? Diz: porque me persegue, não é porque persegue os cristãos, é porque me persegue. Então, irmãos, os céus emudecem, os céus se calam para Deus ouvir a oração do seu povo. Então, olha que maravilha, irmãos. Muito. Então, para Deus, mais importante do que o louvor é a oração do seu povo. Mais importante do que o povo estar glorificando e exaltando a Deus, louvando a Deus, é a oração do seu povo. Por isso os céus se calam para Deus ouvir a oração do seu povo. Segunda coisa importante, irmãos, os céus se calam na expectativa do que vai acontecer. Houve um silêncio, né? E esse silêncio, irmãos, é justamente aquela visão que a pessoa não tem o que dizer diante da expectativa do que agora vai acontecer. E aí, irmãos, o juízo de Deus virá como uma expectativa do seu povo, daquilo que Deus prometeu que iria fazer. E agora, então, os céus se emudecem, os céus se calam. Também podemos pensar, irmãos, que os céus se emudecem, os céus se calam, porque a coisa que vai acontecer agora é terrível. É terrível. Porque até agora, irmãos, quem clamava era o povo de Deus. Agora quem vai clamar de desespero é o ímpio. Então a terra agora vai clamar de desespero. Então no céu há um silêncio, porque agora vai se ouvir o clamor de desespero dos homens ímpios, que durante toda a história perseguiu a igreja, perseguiu o povo de Deus. E aí então, irmãos, se você observar, quando o anjo se prepara para tocar, os anjos se preparam para tocar a trombeta, então há uma expectativa, porque eles param, eles não tocam, eles não pegam a trombeta e tocam de uma vez. É preciso alguma coisa acontecer primeiro. E olha o que aconteceu primeiro. As orações foram oferecidas diante do altar, mas olha o que o anjo fez com o incenso e as orações dos santos. Então, ele pegou o incensário de ouro, encheu de fogo do altar, lembra? Aí está no texto,
e ele atirou para a terra. Enquanto o anjo não atirasse o incensário com o fogo que pegou do altar, os anjos não poderiam tocar. Porque cada trombeta tocada, irmãos, é uma resposta a essas orações. Por isso, então, precisou que primeiro fosse lançado o incensário na terra, para que então as trombetas começassem a tocar, e ao tocar as trombetas, o juízo começasse a cair sobre a terra. Por isso o verso 5 diz assim: então os 7 anjos tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocar. Quando que eles prepararam para tocar? Assim que o anjo jogou o incensário sobre a terra. E quando ele jogou o incensário sobre a terra, os irmãos veem que aconteceram vozes, trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Irmãos, quando Deus, toda vez que Deus falou, alguma coisa semelhante aconteceu. Quando Deus estava no Sinai, quando Moisés estava diante dele, o povo viu Deus no Sinai, o resultado foi isso, foi vozes, trovões e relâmpagos e terremoto. O Sinai tremeu com a presença do Senhor. Agora aqui, irmãos, a cena é justamente essa, é semelhante. Então toda a terra agora volta-se para olhar para o céu, na expectativa do que vai acontecer, porque Deus agora vai agir, e o povo que estava antes achando que estava escapando, fazendo as coisas escapando da mão de Deus, agora o juízo de Deus vai ser lançado sobre a terra. E os irmãos notem aí no texto que logo que os anjos se preparam para tocar, então eles vão tocando um a um, então há uma ordem para ser apresentada, e essa ordem é também uma sequência daquilo que Deus havia falado que iria acontecer. Então nós vamos fazer um paralelo aqui daqui a pouco com os irmãos, com Mateus 24, e os irmãos verão que os acontecimentos aqui dos anjos tocando as trombetas é justamente aquilo que foi predito por Jesus. Ele disse que antes da vinda dele, algumas coisas iriam acontecer, dentre elas estão essas coisas que agora as trombetas tocando estão acontecendo na terra. Se os irmãos observarem aí, a trombeta começa a tocar, e aí, olha os irmãos, observa os irmãos aí, a primeira trombeta a ser tocada, diz assim: o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva, fogo misturado com sangue, e foram atiradas sobre a terra. Foi então queimada 1/3 parte da terra, e das árvores, e também da erva verde. Se você for lá para Mateus capítulo 24, abre aí para mim Mateus capítulo 24, irmãos. Deixa eu só achar o versículo aqui. 4 até o versículo 8. Uma pessoa lê para a gente, o outro lê depois de 13 a 22. 4 a 8? 4 a 8 e depois de 13 a 22. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e o enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Agora de 13 a 22. Leu 8, não? 8, leu 8? 7 e 8. 7 e 8. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios de dores. Isso. Agora versículo 13 até o 22. Quem achou pode ler. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Pode ir até 22. Né? Pode prosseguir. Até 22. Né?
Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, 3 dias serão abreviados. Esses dias serão abreviados. Se os irmãos observarem, as 4 trombetas, elas são justamente tocadas e elas não atingem diretamente o homem. Ela vai atingir trazendo catástrofes sobre a terra, né? Então elas não atingem já diretamente o homem. Alguns morrem em consequência do que aconteceu das catástrofes, né? Então os irmãos, se os irmãos observarem aí, elas são divididas também em 4 catástrofes, né? Não só numa só. Quando as outras forem tocadas, aí sim que vai atingir diretamente o ser humano, né? Mas até agora, alguns morrerão de fome, de sede, mas não morrerão pelo juízo infligido a eles, diretamente. Então, essas trombetas, irmãos, ao serem tocadas, elas estão atingindo os poderes do universo, né? Então, a primeira trombeta que foi tocada, ela atingiu o mar, né? Primeiro? Não, a terra, né? E aí, ao atingir a terra, caiu do céu fogo, não é? Então vamos pensar, olha como tem uma ligação com as pragas do Egito. Querem ver? Lembra que no Egito começou a cair uma chuva de granizo, né, e fogo sobre o Egito, né? Então, aqui a situação é semelhante. Os irmãos vão notar que as 4 trombetas, elas têm uma ligação com as pragas do Egito. Aqui agora atingiu a terra, queimando a terra, né? Então árvores, né, foram queimadas, 1/3 parte. Então note que o juízo não é total ainda, né? O juízo é parcial, né? Então a trombeta tocou e aí aconteceu o juízo numa parte, né, da terra. Uma parte da terra foi consumida pelo fogo. Quando a segunda trombeta foi tocada, irmãos, agora ela uma grande montanha atirada no mar. E aí o que aconteceu com o mar? Matou 1/3 parte da população de peixes do mar. Então morreram, né, os peixes que estavam no mar. Então o alimento e também as embarcações, que era o comércio. Então está sendo atingido agora o alimento e o comércio, né? E as águas se tornaram como sangue. Lembra quando a praga aconteceu no Egito? O Nilo se transformou em sangue e os peixes morreram, né? Aqui ainda é 1/3 parte, não é o todo. Então ainda há sobrevivência. Alguns morrem em decorrência disso, mas não é diretamente aplicado sobre o homem. Quando toca a terceira trombeta, irmãos, aí agora as fontes das águas, os rios, né, de água potável é atingido. E note que essas águas se tornaram amargosas, o contrário daquele momento no deserto de Mara. Lembra? Uma região que chamava Mara, né? Que era amargor, né? Então, que as águas eram amargas e Moisés jogou um ramo de madeira lá na água e elas se tornaram potáveis. Aqui é o inverso. Então, os rios são atingidos. E aí, quando é atingido, então, não tem mais água para beber, porque elas se tornaram amargas. E aqui a figura é que a estrela que caiu se chamava Absinto, né? Os irmãos sabem o que é Absinto?
Absinto é uma bebida, né, criada na França, lá no século 17, por aí, que criou. É uma bebida que é feita, dentre os ingredientes da bebida, é feita de losna. Losna é amargo pra caramba, né? Quem já tomou losna sabe disso, né? Só que o absinto é alucinógeno, então altamente viciante, né? Foi proibido durante muito tempo, né, nos países por causa disso, era uma droga, como se fosse uma droga. Mas a principal característica é que não se toma um absinto puro, não dá conta de tomar, tanto amargo que é, tem que misturar com água para beber, por causa do amargor. As águas se tornaram como um absinto, ou seja, eram tão amargas que não dava para beber, né? E por isso o povo então começava a morrer de sede. 22 morreram. Tá vendo? Mas é em decorrência, não é ainda o juízo aplicado sobre o próprio ser humano, né? É em decorrência disso, né? E quando o anjo, o quarto anjo toca, aí agora os céus são atingidos, né? E aí o sol escurece uma terça parte, né? A lua e aí uma terça parte das estrelas. Quer dizer, irmãos, que escureceu o céu, né? E Jesus falou que isso ia acontecer, né? O sol não dará a sua claridade, né? As estrelas, né, cairão no firmamento, então não haverá mais luz, né? Uma terça parte do céu está sendo atingida, né? E aí nisso, irmãos, quer dizer que as pessoas viverão na escuridão, né? Isso é apenas o início do juízo de Deus sobre os ímpios, apenas o início, né? E aí o anjo, o último anjo, que estava para tocar, o quinto anjo, quer dizer, que estava para tocar a quinta trombeta, há uma pausa, né? E aí, o que João vê? Ele diz, vê como uma águia voando no céu, e essa águia voando no céu, ela proclama, e ela está dizendo assim, ai, ai, ai. São os ais que nós veremos depois aqui para frente. Está dizendo assim, que isso aqui foi apenas o início, o pior está por vir. Então, quando os anjos forem tocar, pior será, né, a situação de aflição sobre os ímpios, sobre os homens maus. Olha que situação, irmãos. Então, vamos parar um pouquinho aqui para a gente pensar. Trombeta é aviso, não é? Trombeta chama para a guerra, trombeta avisa de calamidade, né? Então quando toca lá a sirene, agora é substituído pela sirene, né? Toca a sirene, está vindo calamidade, né? Lá antigamente era a trombeta que se tocava, né? Trombeta é o meio de Deus convocar o seu povo, chamar o seu povo, né? E chamar os salvos também, né? Deus reuniu os salvos, a trombeta. Mas então a trombeta sempre é um aviso. Então esses primeiros ais aqui, esses primeiros sofrimentos das 4 trombetas que foram tocadas, o objetivo, irmãos, é avisar sobre uma coisa pior que virá. Então veja, se fosse uma oportunidade para arrependimento, então nós podíamos pensar assim, ao ver o juiz caindo, os homens iriam se arrepender, né? Por quê? Pois se eles começaram a ver, né, os céus se escurecendo, o mar transformando em sangue, as águas transformando em amargas, a terra sendo queimada por uma parte, então era para os homens que estão na face da terra se arrependerem e voltarem para Deus. Mas irmãos, é justamente o contrário. Se os irmãos forem observar no capítulo 9, diz que mesmo diante de tal sofrimento, eles não se arrependeram e não voltaram-se para o Senhor. Naquele dia diz que os homens buscaram, olha o capítulo 9, o versículo 6 diz assim, naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles, né, dos homens. E mesmo assim, diz que eles não se arrependeram, porque mesmo diante da visão do sofrimento que virá, que já veio, que eles presenciaram, e que viria muito pior depois, que está sendo anunciado pela águia, eles não se arrependerão. Irmãos, eu fico imaginando como que
o coração do homem pode ser tão duro, né, nesse ponto, não é verdade? É porque, irmãos, não é o sofrimento que converte o homem, é o Espírito Santo que converte. Às vezes a gente acha que, e há um ditado aí, né, muito comum, que diz assim, quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Não tem isso na Bíblia, não tem esse versículo na Bíblia, mas é porque os homens pensam assim, que pelo sofrimento haverá facilidade para o homem se converter. Não, irmãos, o sofrimento pode ser um meio de Deus chamar o eleito, isso sim, mas jamais o sofrimento converte alguém. Não, porque quem converte o ser humano é o Espírito Santo, é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo, e não o sofrimento. Por isso, irmãos, a gente vê que pessoas morrem às vezes em extremo sofrimento, e mesmo assim não glorificam a Deus, não se rendem a Deus, porque não é a dor, não é o sofrimento que converte. E aqui então, as trombetas que estão sendo tocadas, elas estão anunciando o pior, mas isso é incapaz de converter o coração do homem. Então, ela está simplesmente responsabilizando o homem por não crer. Quer dizer, irmãos, que naquele dia do juízo mesmo, quando Deus derramar o juízo total sobre a terra, nenhum homem poderá se justificar diante de Deus dizendo assim, não, eu não sabia que isso ia acontecer. Irmãos, olha como Deus é misericordioso, que até sobre o ímpio que será condenado, Deus não deixa ele morrer enganado, irmãos. Não deixa morrer sem que ele perceba o juízo de Deus. Por isso as trombetas estão tocando, para anunciar o juízo. Ele está dizendo, olha, já veio e virá muito pior, né? Então Deus nunca manda o seu juízo sem aviso, irmãos. Nunca, em lugar nenhum. Pensa, irmãos, Sodoma e Gomorra, teve Ló em Sodoma e Gomorra, teve os anjos em Sodoma e Gomorra, teve as orações de Abraão por Sodoma e Gomorra. Durante o dilúvio, irmãos, teve Noé pregando 120 anos, teve a arca anunciando o juízo de Deus, né, sobre o mundo. Então Deus nunca manda, irmãos, um juízo sem antes anunciar que ele virá. Sabe por quê, irmãos? Porque o juízo de Deus sempre é acompanhado da advertência para que o homem se torne indesculpável diante de Deus. Então ele não pode dizer que ele não sabia, não pode dizer que ele não tinha consciência de que o juízo iria. Isso é muito importante, irmãos, porque a palavra de Deus diz que todo homem será indesculpável diante de Deus. Ninguém pode acusar Deus de ser injusto. Ninguém pode se levantar e dizer que Deus é injusto. Então, por isso, irmãos, o juízo vem, mas antes disso, vem o anúncio dele. Então, pastor, no final dos tempos, não vai adiantar a gente ficar falando, tentando... Não, aliás, nós vamos ver na outra sessão, Viviane, é importante. Na outra sessão vai mostrar as duas testemunhas, né? E essas testemunhas é o Evangelho, já estou adiantando, né? É do Velho e do Novo Testamento, e diz que elas serão mortas lá na praça, e aí depois elas serão elevadas ao céu. Quer dizer o seguinte, que a palavra será tirada, não haverá mais pregação no final. Nesse momento não tem mais a igreja. A igreja já não está mais. Então também não tem não tem como haver pregação no sentido que a igreja proclama, não tem mais a proclamação. É porque agora não há mais a oportunidade da salvação, né? É interessante se os irmãos lerem Isaías 61 e ligar Isaías 61 com o capítulo 4 de Mateus, quando Jesus estava lá em Nazaré, lendo na sinagoga. Então o capítulo 61 de Isaías diz assim, que o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, libertar os cativos, dar vista aos cegos e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Quando Jesus vai ler lá na sinagoga, Jesus omite essa parte da vingança, o dia da vingança do nosso Deus, porque enquanto Cristo está no mundo e a igreja está no mundo, o corpo de Cristo está no mundo, então é o ano aceitável do Senhor. A partir do momento que Deus tira, aí então agora vem o dia da vingança do nosso Deus. Aí não há mais oportunidade de salvação. Então, aquela história, irmãos, pré-milenista, de que a igreja vai permanecer aqui na terra, alguns vão permanecer aqui para ter uma segunda chance de salvação, não é isso que a Bíblia ensina, irmãos.
O milênio não é um período de 1000 anos em que a igreja vai viver aqui, uma parte da igreja no céu e outra parte na terra. Não. O milênio é esse período que nós estamos vivendo, onde a pregação do Evangelho e a presença da igreja está aqui para dar chance daqueles que são eleitos serem chamados, até que o número dos eleitos sejam completos, né? E o número dos eleitos, nós vimos na semana passada, é os 144 mil, que representa a igreja em todas as eras, em todo o tempo, né? Só 144 mil? Só figurado. Só figurado, né? A igreja é uma multidão incontável, né? Mas os 144 mil, que lembra, né? Nós falamos, né? A igreja do Velho, a igreja do Novo Testamento, multiplicado por 1000, que dá os 144 mil, que é a inteireza total do povo de Deus, né? Tranquilo? Mais pergunta, Ricardo? Um dos profetas fala uma coisa de as pessoas iam buscar a palavra, iam de um mar a outro mar, em busca dessa palavra de Deus, e não acharam. Então é esse tempo em que não tem mais o Evangelho, né? Não tendo mais o Evangelho, não tem mais a oportunidade de salvação. Porque aqui agora não é mais a oportunidade de salvação, agora é o momento do juízo. Então, o ano aceitável encerrou. Agora é o dia da vingança do nosso Deus, né? Tá. O que mais que eu queria falar com os irmãos aqui? Tá. E uma águia voando no céu é avisando sobre o caráter trágico, né? De que virão nas próximas trombetas, que é o capítulo 9 aí e o capítulo 10, né? Quando o juízo está sendo aplicado, né? Sendo aplicado sobre o mundo, né? E essa águia, com grande voz, ela grita: ai, ai, ai. Por que ai? Porque ai é sofrimento, né? Quando uma pessoa diz ai, é porque está doendo. Então é sofrimento que virá, né? E aqui mostra que tanto lá no passado o povo de Deus foi preservado nas pragas, não atingido pelas pragas no Egito. Aqui também o povo de Deus não é atingido. Aqui é só sobre os índios. Pastor, a professora fala na águia, no meu fala anjo. Qual prevalece? Aí na sua versão. Assim, e olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai de vós que habitam sobre a terra. Talvez na tradução o autor, ao invés de traduzir por águia, traduziu por anjo, né? Também é águia. Traduziu por anjo, né? Porque anjo tem asa, né? Então talvez foi isso na tradução, e nessa versão, né? Qual que é essa versão? Qual que é essa versão? Depois nós vemos. Então, agora notem que o ai aí, irmãos, ele está falando assim: ai dos moradores. João Ferreira de Almeida. Não, é a versão. A versão, revista, a tradução atualizada, corrigida. É aí mesmo. Tradução de João Ferreira de Almeida. Adulterada. Não? Depois eu te ajudo a achar. Então nota aí que o ai está dizendo assim: ai dos, olha aí, dos que moram na terra. Então ele está dizendo, e ele diz: por quê? Por causa dos restantes das vozes das trombetas, que os 3 anjos ainda irão tocar, né? E aí então é o que vai acontecer. Tá? O senhor falou que essa é qual parte? Na divisão do Essa é a terceira sessão de Apocalipse. Ela vai encerrar no capítulo 11. Tá? O capítulo 11 encerra. Pergunta aí, irmãos, mais perguntas? Revistas corrigidas. Corrigida. Grafiada, simplificada, com referência a algumas variantes.
orientação de saúde emocional, física e espiritual para jovens, mulheres e crianças. É corrigida. É corrigida. É interessante que as pessoas falar acham que é corrigida de acordo com o dicionário bíblico. as pessoas pensam que a corrigida é mais nova do que a atualizada. Não. A corrigida é uma versão anterior à atualizada. Né? Então, por que vão atualizando a versão? É porque o linguajar às vezes vai mudando, né? E aí, para que fique mais fácil o entendimento, né? Então, por exemplo, essa corrigida, ela tem mais de 2.000 cacófonos. Tem o quê? Cacófonos. O que é cacófonos? É que quando junta duas palavras, dá um som de uma outra, de uma terceira. Por exemplo, a boca dela. Né? A boca dela virou o quê? Cadela. Então, por isso, na atualização mudou a forma das palavras, né, da expressão, para não. Então, virar a boca da mulher, por exemplo. Então, é a boca da pessoa e não a cadela, né? Tranquilo, gente? Tem mais pergunta aí? Eu estava falando sobre o valor das orações. Para me lembrar da ascensão de Jesus, que ele é sentado em vida do Pai e intercede por nós. Imagina Jesus intercedendo por nós, se essas orações ele Agora, e pensar que todas essas orações, nenhuma delas foi desperdiçada, né? Todas elas foram colocadas diante do trono, né? Pelo anjo. O anjo levou e colocou. Você falou que capítulo 18 tem uma ligação com Mateus 24. Em Mateus 24, o que significa o versículo 15? Pode ler. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Quando nós vamos falar sobre isso, é sobre o homem da desolação, que Paulo falou em Tessalonicenses, e o Apocalipse vai falar, que é a figura do anticristo, né, quando ele aparecer, né, o homem da desolação. No final, nós vamos ter uma tríade do mal. No final, né, vai ser o anticristo, a besta e o falso profeta. Isso aqui não tem nada a ver. Eu ouvi um estudo falando sobre que isso aqui tem a ver com o que aconteceu. Então, na história eles falaram. É interessante, gente. Deixa eu só dar uma palavrinha sobre profecia dos irmãos, né? Porque às vezes os irmãos leem uma profecia na Bíblia e aí às vezes a gente não percebe o sentido disso, né? Então, a profecia ela tem sempre um aspecto próximo e um aspecto remoto. O aspecto próximo pode ser um cumprimento que aconteceu logo depois, e aí tem um outro que é remoto. Por exemplo, quando falou do dia de Pentecostes, que o Espírito Santo seria derramado, lembra? Então o profeta falou sobre isso, Joel, falou que seria derramado o Espírito Santo sobre os vossos jovens, teriam visão e tal. Aí quando aconteceu no dia de Pentecostes, Pedro levantou e disse: hoje se cumpriu a profecia que vocês ouviram lá no passado pelo profeta Joel. Então ele falou lá e teve um cumprimento daquela profecia ali, né? Quando não fala do cumprimento da profecia, é porque ela ainda é remota, ela vai acontecer lá na frente. Então, durante a história, aconteceram incidentes parecidos com a profecia. Então, no caso aí, o que o autor que você leu deve ter falado, que você ouviu, é porque Antíoco Epifânio, num período anterior à vinda de Jesus, na época dos essênios e macabeus, naquele período ali interbíblico, ele entrou no templo lá de Jerusalém e sacrificou uma porca no altar, lá no altar, né? E teve relações sexuais dentro do templo, e aí ele profanou o templo, né? Então algumas pessoas acham que a profecia ela foi cumprida lá, né? E que terminou. Não, ali foi um evento que aconteceu, que demonstrou
né, que é possível fazer, que pode acontecer o que foi falado pelo profeta. Mas depois os romanos fizeram coisas semelhantes, né? E aí depois agora vai acontecer nos últimos tempos, quando o homem que Paulo falou que é o homem da desolação, né? Do abominável, né? Da desolação que virá, que é o anticristo. Quando aqui no capítulo 8 aqui, quando as orações são ouvidas, a igreja já está lá. Sim. Mas ainda assim as orações são ouvidas. Aqui vamos pensar, como a sessão é progressiva, então a visão que João teve não quer dizer que é a visão que já aconteceu, mas é a visão que ele teve. Agora, mais para frente é que vai acontecer da igreja ser tomada. Então, por isso que a gente tem que pensar, acontece uma cena no céu e uma cena na terra. Quando está falando da cena no céu, João está vendo já completo. Mas quando a cena vem para a terra, ainda está progressiva, ainda está acontecendo. Entendi. É por isso que há confusão, porque, mas já estão ali, mas agora está acontecendo, o juízo, João já viu o juízo, agora o juízo está sendo anunciado. Então é porque há duas cenas, uma que se passa no céu e a outra que se passa na terra. Quando João olha para o céu, a coisa já está acabada, e quando João olha para a terra, está acontecendo ainda. É por isso que tem essas duas sessões. Beto? Pastor, quando os anjos começam a responder, os escolhidos de Deus já subiram, correto? Daí, na visão de João, sim, né? E o anticristo, ele já está na terra? Nesse dia aqui, nesse período aqui, ainda não apareceu o anticristo. Ele vai aparecer nos capítulos anteriores, sucessivos, posteriores. Ainda não aconteceu. Ele vai acontecer. Porque, lembra, gente, o que nós falamos? A sessão começa e termina. Começando a sessão, ela começou no nascimento da igreja e encerra no juízo, só que já não é completa. A próxima sessão é que vai completando. Por isso são 7 sessões. Então acontece uma coisa, aí João volta lá de novo. Por exemplo, quando chegar no capítulo 12, nós vamos ver no capítulo 12 o nascimento de Cristo. Mas, pastor, mas já não falou do juízo? E Cristo não nasceu ainda? Né? Quando vai ver a mulher e o dragão perseguindo a mulher, lá no capítulo 12, né? Então, porque João voltou no início para contar a história de novo, para terminar lá. Por isso que há quem lê cronologicamente não entende o Apocalipse. Se a pessoa for ler de forma cronológica, seguindo o tempo, né, como se fosse uma história só, não vai entender. É por isso que desde o início nós estamos mostrando para os irmãos que são 7 sessões, e as 7 sessões ela começa com a história, encerra, reinicia de novo a história, encerra, e assim vai indo até a 7ª. Em cada uma delas ele vai acrescentando coisas, por isso é que retorna. Tá? Tranquilo, irmãos? Mais perguntas? Não? Tá. Deixa eu só terminar com os irmãos aqui, eu falando sobre essa visão que nós estamos tendo aí das coisas acontecendo, né? Então, tem muita coisa acontecendo que foi anunciado por Cristo que seria o princípio das dores, né? Lembra? Jesus falou, isso é só o princípio das dores, né? Ainda não é o fim. Então, nós não estamos vivendo o fim ainda, mas nós já estamos começando a viver o princípio das dores, eu creio nisso, né? Então, a forma que o mundo está caminhando, né, é justamente o princípio das dores. É um momento em que o Evangelho está sendo anunciado, os eleitos estão sendo chamados, né, e que aponta para o dia do juízo que virá. Então, irmãos, isso deve criar em nós, primeiro, um temor diante de Deus. Segundo, um despertamento para anunciar o Evangelho, né? A única forma de Deus chamar os escolhidos é por meio do Evangelho. Então, não é pela dor, não é pela facilidade, não é pelas as bênçãos,
a forma de Deus chamar os escolhidos é pelo Evangelho. Então tem que ouvir o Evangelho. Por isso nós precisamos anunciar o Evangelho, vamos pregar o Evangelho, né? E se o fim está próximo, então nós precisamos mais ainda, né, pregar o Evangelho, né, com maior rapidez, né, para que nós sejamos usados por Deus para chamar os escolhidos, né, para a salvação. A palavra de Deus está em toda parte, televisão, quem não tem televisão, sabe que é assim, talvez lá para até eles recebem a anunciação do Evangelho. Quem seria, por exemplo, seria esses que não ouviram o Evangelho? Pois é, Beto, mas tem lugares onde o Evangelho não pode penetrar. Tem muitos lugares onde não pode ser falado o Evangelho. Coreia do Norte não pode falar, a China não pode falar o Evangelho. Tem cristãos lá, mas não pode falar, né? Os países árabes, os muçulmanos, né? Entre os muçulmanos não se pode falar do Evangelho. E Deus não tem escolhido lá? Tem. Com certeza. Né? Agora eles precisam ouvir, então por isso Deus precisa abrir a porta, né, para que o Evangelho alcance. Irmãos, e tem gente corajosa, em nome de Deus, né? Tem gente indo para esses países anunciar o Evangelho. São chamados por Deus para isso. Às vezes a gente aqui não teria coragem de fazer isso, né? Largar o conforto da nossa vida, da nossa casa e ir para um país, né, onde o Evangelho não pode ser anunciado. Mas Deus também está chamando pessoas para isso, né? Então, se você não tem coragem de ir ou não tem chamado para ir, você tem chamado para orar, né, por esses que vão, né? E a obra missionária ela é feita por aqueles que vão, que são enviados, por aqueles que contribuem para sustentar e para aqueles que sustentam na oração, né? A obra missionária é feita assim: aqueles que estão indo lá, aqueles que estão contribuindo para sustentar eles lá e aqueles que estão orando para sustentar o trabalho deles lá, né? Esse negócio de chip que estão falando aí do governamento da gente, como é que vai ser? Sério? Como é que fala? Ensinação das pessoas, delírio das pessoas, né? Depois nós vamos falar um dia sobre isso, tá? Amém, gente? Vamos terminar? Vamos ficar em pé, então. Nós vamos orar, receber a bênção, e assim nós vamos encerrar. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu e nos chamou, Pai, para pertencer. Ajuda-nos, ó Deus, agora em temor, Senhor, e com tremor diante do Senhor. Ó Deus, despertar, Senhor, para a pregação do Evangelho, anunciar o Evangelho, tanto para aqueles que estão aqui próximos, como para aqueles que estão longe, ó Deus. O Senhor possa, Deus, abrir portas, ó Deus, usar os teus servos, usar pessoas para sustentarem, ó Deus, nossas vidas para sustentar, e também, Senhor, mover-nos em oração para abençoar a vida daqueles que estão anunciando o Evangelho em países longe, ó Deus, que não têm a oportunidade, Senhor, de ouvir. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos deu o privilégio, Pai, de sermos escolhidos por Ti. Nós Te louvamos, Pai, por isso, Te agradecemos. Pedimos a Tua graça no restante desse dia e oramos, Pai, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para tudo sempre. Então, bom dia e até a noite, se Deus quiser.